Muito bem, pessoal. Vamos então ao nosso levantamento de requisitos, tá? No exercício é pedido que vocês modelem, que vocês criem os diagramas dessas três entidades, considerando o sistema de controle de empregados, tá? Então, a princípio, eu tenho essas três entidades ou essas três tabelas que serão utilizadas. O que é preciso definir aqui? Eu preciso definir quais informações eu quero gravar, eu quero manter a respeito de cada uma dessas entidades, tá? Então, que informações são relevantes para uma entidade empregada, ou seja, para a tabela onde eu vou guardar as informações do empregado. O meu empregado ele tem um nome, então eu tenho que gravar a informação a respeito do nome, data de nascimento, sexo, CPF, é interessante. Bom, chegamos aqui no CPF. CPF é um dado único. Cada pessoa possui o seu registro, né, de pessoa física, tá? Isso nos faz lembrar de uma questão muito importante quando nós estamos modelando, tá, o nosso banco de dados. Cada entidade, cada tabela, ela deve possuir uma chave única, tá? Então, nós entramos aqui na primeira restrição de integridade de domínio ou integridade de chave, tá? Onde diz que os valores de cada coluna devem ser atômicos e pertencentes ao domínio do atributo. O que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? Isso aqui significa que cada tabela ela deve possuir um atributo que seja único, que vai ser capaz de identificar, tá, esse grupo de informação, esse indivíduo dentro dessa tabela. O que eu quero dizer com isso? Para tentar ser um pouquinho mais clara. Aqui, ó, eu tenho a minha tabela empregados, onde eu tenho o campo nome, o campo sexo, a data de nascimento, etc. Então, suponhamos que nós vamos preencher isso aqui, tá? Então, eu tenho o código 1 e eu tenho armazenado aqui o José. O José, ele é do sexo masculino, ele nasceu no dia 15 de março de 1980, por exemplo, tá? Ele mora no endereço X, tá? Ele tem telefone X, ele tem dependente X e trabalha no departamento 10A, por exemplo, tá? Então, eu tenho o segundo indivíduo, eu tenho o João. O João, ele é do sexo masculino também, nasceu no dia 10 do 6 de 1970, tá? E possui os seus endereços, seus telefones e assim por diante. Imaginem que eu tenha no meu banco de dados uma tabela empregados com um registro, sei lá, de 10.000 empregados, vamos dizer assim. Como eu vou fazer para identificar cada uma dessas pessoas? Eu quero puxar o registro do João. Como que eu vou fazer isso? Levando em consideração que esse aqui não é o único João que eu tenho. Esse aqui é o João de Deus. Esse aqui é o João José, por exemplo. Tá? Eu tenho dois Joões aqui. Como que eu vou fazer para identificar, para diferenciar cada uma dessas tuplas, certo? Então, para cada registro, para cada conjunto de informações aqui, eu preciso de um atributo que seja único, tá? Um atributo que eu posso utilizar é o próprio CPF, como foi mostrado aqui, tá? Mas, eu vou utilizar o CPF, então, não necessariamente. Eu posso utilizar, por exemplo, um campo código, um código empregado, tá? Um código que eu vou atribuir para esse empregado dentro do meu banco de dados. Então, isso aqui, gente, vai ser a nossa chave primária,
tá? É através desse campo aqui que nós poderemos recuperar informações de cada um dos indivíduos que vão ser armazenados, as informações de cada um dos indivíduos armazenados nesse banco de dados, certo? Então, eu tenho aqui a minha chave primária e o restante são atributos convencionais. Nome, data de nascimento, sexo, CPF. O nosso funcionário ele possui um endereço também. Esse endereço ele pode ser subdividido, correto? Eu tenho aqui o logradouro, o bairro, eu tenho o CEP também, tá? Tudo isso aqui faz parte do meu endereço. Então, aqui, de cara, eu já tenho o quê? Um atributo composto, ou seja, aquele atributo que dá origem a outros atributos menores, certo? Aqui em outras informações eu preciso guardar do meu funcionário também. Além do endereço dele, eu preciso saber como contatá-lo quando precisar, não é? Então, eu tenho aqui os telefones, tá? Eu vou colocar com S na frente, porque hoje em dia ele provavelmente não vai ter um único telefone para que eu possa entrar em contato, certo? Então vou subdividir? Não. Aqui eu tenho um caso de atributo composto, tá? Ele tem mais de um valor. Agora aqui nós temos um atributo multivalorado. Ou seja, um atributo só ele pode ter mais de um valor, tá? Eu posso ter o telefone fixo, posso ter o telefone celular, posso ter o telefone residencial, todos eles são telefones, tá? Então, é um atributo só que possui mais de um valor. Então, quando nós estivermos fazendo um mapeamento, nós vamos mostrar como que isso aqui vai ser feito para vocês. Tá? Então, vamos dizer que meu empregado eu preciso dessas informações, do código do nome, data de nascimento, até o telefone. Pronto. Agora, eu quero levantar as informações que eu quero gravar a respeito do dependente. Bom, o dependente aqui, gente, nós temos um exemplo de entidade fraca. O que é uma entidade fraca? É aquela que depende de uma outra entidade para existir. Ou seja, existe dependente se não houver empregado? Não. Tá? Então, para que essa tabela exista, ela tem que estar relacionada a essa outra aqui. Mas, vamos lá. Que informações eu preciso a respeito do meu dependente? Vamos dizer que eu vá definir um código do meu dependente também. Certo? Eu vou definir... Vou armazenar aqui o nome. Não vou guardar código não vai ser necessário. Eu vou guardar o nome do meu dependente. Tá? Reparem que aqui, eu já estou colocando esse sufixo para poder identificar. Eu vou colocar isso aqui em cada um dos atributos, tá? A gente vai fazer isso aqui na hora da modelagem, mas, por exemplo, aqui eu vou colocar nome emp. Para quê? Para que eu possa identificar o nome lá, tá relacionado a empregado, e esse nome aqui está relacionado a dependente, tá? Então, na minha tabela dependente, eu tenho o campo dependente, tenho o campo sexo do meu dependente, tenho o campo data de nascimento, né? E tenho também o parentesco. Se é filho, se é irmão, tio, sobrinho, enfim. Pronto, não preciso mais do que isso para o meu dependente. Mas como que eu vou relacionar o dependente com o empregado? Né? A gente vai ver isso aqui posteriormente, como que vai ser feita essa relação no modelo entidade relacionamento e no modelo relacional. E por fim, as informações necessárias para a minha tabela departamento. O que eu preciso? Eu preciso do código do meu departamento e vou precisar também do nome do meu departamento. Certo? Aqui eu tenho informações simples, tá? Isso aqui é só um esqueleto, claro que vocês podem melhorar isso aqui com o tempo, tá? Mas uma vez que eu tenha levantado os requisitos do meu banco de dados ou das minhas entidades, a gente parte para a criação do modelo
conceitual, tá? Para isso, nós iremos utilizar a ferramentazinha, o BR Modelo, que eu passei para vocês semana passada, tá? Bom, então agora nós vamos criar cada uma dessas entidades aqui no BR Modelo, tá? Como nós vamos fazer isso? Eu vou afastar aqui para o lado para poder criar com vocês, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar a primeira entidade. Aqui nesse retângulozinho nós criamos a entidade, certo? Eu vou nomear essa minha entidade, ela vai se chamar empregado, certo? Aqui. Pronto. Que atributos vai possuir essa minha entidade? Nós já definimos. Aqui, ó, código empregado, nome, data de nascimento. Então, nós vamos adicionar esses atributos. Como? Aqui eu clico em atributo, tá? Clico na entidade, aí ele já vai gerar o atributo 1. Que atributo é esse? Aqui eu vou gravar o nome, o que? Agora eu vou colocar nome, o nome do empregado. Pronto, vou adicionar o próximo atributo. O próximo atributo vai ser a data de nascimento. Nascimento, empregado, aqui, nascimento, Que outra informação eu coloquei lá? Eu coloquei sexo também. Aqui, terceiro atributo é sexo, pronto. Então aqui, gente, eu tô colocando os atributos. Difícil, pessoal? Olhando por esse lado? Não. Eu fiz um levantamento, no princípio, das informações que eu queria guardar, tá? E depois disso eu parto pro diagrama, certo? Em cima daquelas informações. Tá, nome, sexo, nascimento, eu tenho CPF também. Vou colocar, trazer ele aqui para baixo. CPF, CPF do empregado. Agora nós vamos armazenar, vamos criar aqui o atributo endereço. Lembram-se que lá no nosso atributo endereço, nós subdividimos, aqui ó, o endereço eu subdividi em logradouro, bairro e CEP, certo? Isso aqui nós temos um atributo composto. Para eu criar um atributo composto, o botãozinho é diferente, ó. Botão simples, criação de atributo. O pintadinho é atributo identificador, ou seja, minha chave primária. E aqui eu tenho o meu atributo composto. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou gerar o atributo composto. Tá? Qual é o nome desse meu atributo composto? Endereço. Endereço o quê? Evitem, pessoal, colocar cedilhas, acentos, esse tipo de coisa, porque depois a gente vai fazer a conversão disso aqui e pode dar problema, tá? Quais são os atributos do meu atributo endereço? Eu tenho lá o logradouro, tenho o bairro, vamos frisar aqui, vamos adicionar mais um. Pronto, adicionei mais um aqui. O terceiro atributo do meu atributo composto vai ser o CEP. Pronto. Então aqui eu tenho meu atributo composto, ele possui esses três valores. Tá? Logradouro, bairro e CEP. Vejam que está tomando forma o nosso diagrama, o que? Entidade e relacionamento. E por fim, nós temos também o atributo multivalorado, né? Aqui.
o atributo telefones do empregado, tá? Então reparem que a notação dele, o desenho que é diferente. Ah, sim, já íamos esquecendo. E a nossa chave primária, né? Quem que vai ser minha chave primária aqui? Eu defini que vai ser o código INPE. Tá, então aqui eu criei, gente, a modelagem da primeira entidade. Então reparem que tudinho que nós definimos aqui no arquivo, nós colocamos aqui, ó, entidade empregado, certo? Possui o código que está escondidinho aqui, nome empregado, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, etc. Então, isso aqui nada mais é do que uma representação diferente da mesma coisa, tá? Para que nós tenhamos uma visão geral. Bom, eu já fiz esse modelo aqui anteriormente, tá? E fui acrescentando todos esses valores aqui. Vejam como ficou. Aqui, ó. Então, nós criamos a primeira entidade empregados, com todos aqueles atributos, tá? Depois, nós criamos também essa segunda entidade. Que entidade é essa? Entidade departamento. Aqui, deixa eu trazer mais para cá, para ficar visível. Tá? A minha entidade departamento, ela possui apenas dois atributos, o atributo código departamento e o nome do meu departamento, tá? E por fim, aqui a entidade dependente, certo? Onde nós tínhamos o sexo dependente, nascimento dependente e nome dependente. Ficou faltando aqui o parentesco, mas não tem importância. Então, uma vez, pessoal, que nós tenhamos criado cada uma dessas entidades, o próximo passo é criar um relacionamento, tá? Então aqui a gente entra naqueles conceitos de cardinalidade que eu perguntei na lista de exercício número 2, se não me engano, de 1 para 1, de 1 para N. Então aqui nós já iremos definir isso aí. Então o que que significa isso aqui, ó? Esse 1 para 1 está relacionado aqui, ó. Um empregado trabalha o quê? Para um departamento, tá? E fazendo o caminho de volta, um departamento possui o quê? Num departamento trabalham quantos empregados? N empregados. Então aqui é feita essa troca. Aqui nós temos um relacionamento de empregado para dependente. Um empregado possui quantos dependentes? N. Pode ser vários, pode ser nenhum. Tá? E aqui o dependente, um dependente, ele está relacionado a quantos empregados? A um, não tem como uma pessoa ser dependente de duas pessoas, certo? Então, como que isso aqui foi feito? Eu cliquei aqui no losango, tá? Criar relação, então você clica na primeira entidade que você quer e na segunda, e daí ele já gera isso aqui para vocês. Então, pessoal, isso aqui era o que vocês deveriam ter feito, para aqueles que não fizeram, na semana passada, certo? A modelagem, e olha que eu nem pedi os relacionamentos ainda, era só para vocês criarem cada uma dessas entidades, correto? Então, aqui nós temos o modelo conceitual desse nosso sisteminha de controle de empregados, certo? Agora, uma vez que isso aqui esteja pronto, nós iremos então fazer um mapeamento desse diagrama para o modelo lógico. Como que nós iremos fazer isso? O programa BR Modelo, ele tem a função aqui de vocês criarem o modelo lógico também, só que para isso eu decidi utilizar uma outra ferramenta, tá? Inclusive, vai estar disponível para vocês o PDF com tutorialzinho da utilização de um programa chamado DB Designer, tá? Ele foi criado especificamente para isso, para esse tipo de modelagem. Então, o DB Designer, tá? Ele tem essa carinha aqui. Vocês podem baixá-lo
no Super Downloads, no Baixa Aqui. Eu vou colocar um link para que vocês baixem também. Aqui eu estou usando o DB Designer versão 4, tá? Qual que é o objetivo do DB Designer? Através dele nós iremos fazer então o mapeamento, tá, do nosso modelo, do nosso diagrama entidade relacionamento aqui para o modelo relacional, certo? Então, para a aula não ficar muito curta, para essa videoaula não ficar muito longa, perdão, eu vou mostrar o mapeamento para vocês na próxima videoaulazinha.